essa é a live que a gente vai tentar tocar de forma mais prática, mais direta, entrando um pouco na teoria para embasar tudo que a gente vai falar, né, que você vai falar para a gente. E também é uma zona muito interessante, né, Gui, que abrange muita coisa, né, e ela ainda é muito misteriosa também no sentido prático da coisa, né? Com certeza, cara, mas é o que a gente brinca, né? Essa live talvez é tão importante porque a gente acaba brincando que o atleta brasileiro é um atleta de zona 2, né? Quando o treino é para ser de zona um, ele acha muito leve e não faz. E aí, como ele faz um treino mais intenso, ele cansa. E aí, quando é para ser um treino de zona 3, ele está cansado e também não faz. E o treino acaba saindo da zona 2. Por isso que brincam muito aí que o atleta brasileiro é um atleta de zona 2. E aproveitando esse gancho, para a gente começar a live, você pode ir definindo para a gente o que é a Zona 2 para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Perfeito. A zona 2 é uma zona, vamos dizer assim, de intensidade, onde ela é delimitada por ter um piso ou a menor intensidade correspondente à do limiar de lactato 1 ou limiar ventilatório. Prefiro falar do ventilatório porque nem sempre dá para ver o limiar de lactato 2, né? Então, se tem um, teoricamente tem que ter o 2, e esse 2 é mais lenda do que verdade. Mas os limiares respiratórios ou ventilatórios não. É muito nítido o primeiro e muito nítido o segundo, qual seria o teto ou a maior intensidade dessa zona. Então, resumidamente, a zona 2 é limitada por sua intensidade inferior à intensidade do limiar ventilatório 1 ou de trocas gasosas e ter o limite superior à intensidade do limiar de compensação respiratória, chamado de limiar 2, e que tem uma certa proximidade, similaridade com a potência ou velocidade crítica. Então, e como é que a gente faz de forma prática para tentar achar esses limiares, já que eles são muito importantes, porque tudo que está antes do limiar um é a zona inferior, né, que é a zona moderada, tudo que está depois do limiar 2 seria a zona severa, né, que são os treinos intervalados. Como é que a gente faz para achar esses pontos que são muito importantes para a gente distribuir o treinamento? Boa, boa. E você já colocou um ponto interessante aí, que é a utilização da nomenclatura dos domínios de intensidade, né? Zona um, domínio moderado, zona 3, domínio severo. Então, a zona 2, ela entraria com o nome aí de domínio pesado. Na prática, geralmente o piso dessa zona é relacionado à velocidade da maratona, onde todos os longões, todos os treinos de zona um, pode ser regenerativo também, que a pessoa fala, mas eu não gosto muito desse nome, né? Mas seriam treinos realizados num pace igual ou menor, mais lento, velocidade mais lenta que a velocidade da maratona. Geralmente até 30, 1 minuto e meio, né, 30 segundos, até 1 minuto e meio, 2 minutos, mais lento que o pace da maratona seria a zona 1. Consequentemente, se a maratona, se a V maratona é o limite de zona, é a fronteira, qualquer pace, por enquanto, mais rápido que a V maratona, então V30, V21, V16, V10, até geralmente a V5 quilômetros. Qual seria o teto de intensidade da zona 2? Bom, por que V5 quilômetros? Porque geralmente o tempo que as pessoas fazem um contrarrelógio, seu recorde pessoal de 5 quilômetros, tende a ser num tempo entre 15 e 30 minutos. Qual é um tempo muito próximo do tempo que nós ficamos na velocidade crítica ou no limiar de compensação respiratória, o que seria o limite superior dessa zona. Praticamente, então, facilita muito para o treinador e principalmente para os atletas saber que a zona 2 está situada entre a V maratona e a V 5000 como teto. E você citou anteriormente a questão do limiar de lactato, que a gente usa muito esse termo para determinar os treinos dentro dessa zona, que é o domínio pesado. Por
que o limiar ele não seria tão adequado a gente tentar pontuar ele como um delimitador de zona? Primeiro, que para trabalhar com o limiar na forma de limiar, nós deveríamos ter ou um lactímetro, retirar a gota de sangue ali da pessoa e fazer uma análise de lactato, e isso tem um custo, ou um analisador de gás, que é muito mais caro ainda. Então, aí seria só em clínicas, mas não vejo nenhum treinador ter o seu analisador de gás. Lactímetro é uma coisa um pouco mais barata dentro disso daí, mas não é tão simples assim. Segundo, porque a delimitação da zona é por uma concentração, uma cinética, vamos dizer assim, do lactato, ou uma alteração nos padrões respiratórios, se for limiares ventilatórios. E esse padrão da curva de lactato, relativamente, é muito fácil de ver a mudança do primeiro padrão, onde nós estamos na zona 1 e, de repente, começamos a entrar na zona 2, onde o lactato passa a ter um aumento abrupto, passa a aumentar de forma ininterrupta, ou seja, cada intensidade é maior que a anterior. Só que a premissa do limiar 2 é baseado num segundo aumento abrupto. E isso aí, na minha opinião, é muito mais forçação de barra de pesquisador do que dado real na prática. Poderíamos, então, usar concentrações fixas de lactato, como veio da metodologia alemã, né? Onde 2 milimol seria o início, o limiar 1, e 4 milimol seria o limiar 2. Só que isso é uma mentira se nós formos analisar todo mundo. Talvez numa média populacional, ok, igual frequência cardíaca máxima, mas talvez no limiar 2 o lactato do Vinícius seja 7 e o lactato do Guilherme seja 2. E por que é 4 para todo mundo? Então não tem lógica isso daí. Mas, né, papel aceita tudo e simbora. Entendi. Então, para exemplificar, cinética seria o comportamento que o lactato tem no nosso organismo, não é isso? Isso. Perfeito. Exatamente. E então esse limiar de lactato ele acontece em concentrações diferentes para cada pessoa nessa intensidade que seria o ponto transitório das zonas. Perfeito. E essa concentração, ela varia entre pessoas, dietas, massa muscular envolvida no exercício, temperatura que o teste está sendo feito, entendeu? Alimentação. Então, é chute, cara. Então, é melhor ver o perfil mesmo. Olha, a partir dessa intensidade, você faz uma curva, você olha, o lactato está mais baixo, o lactato começa a subir, né? Mas, outra, que é um ponto importante, mesmo que você use isso, não existe trabalho que comprove que a utilização do lactato é mais eficiente do que a de testes indiretos de predição. Perfeito. Então, E você pode citar, eu sei que é um pouco mais complexo essa questão para a gente achar esses dois pontos, mas na prática, para o pessoal, já que eu não vou fazer um teste ergospirômetro, não vou fazer um teste com coletor sanguíneo, como é que eu acharia esses dois pontos transitórios sem o teste ergospirométrico? vamos pensar o seguinte, tem um teste ergospirométrico, né, e que lá nesse teste, você analisando as trocas gasosas, principalmente a concentração de gás carbônico e a de oxigênio, é um método chamado V-slope, você acaba determinando principalmente o limiar 1, que resumidamente é quando a produção de gás carbônico passa a ser maior que o consumo de oxigênio. Essa mudança no perfil da produção de gás carbônico marca uma intensidade de exercício onde seria o limiar 1, ok? Bom, o limiar 2, você já teria que usar este perfil de gás carbônico com o perfil da ventilação. Então aí você analisaria também a quantidade de ar ventilada, né? Então não é uma coisa muito simples, ela é muito cara, não existe nada, até onde eu conheço aqui no Brasil, menos de 100 mil reais, nem sei se 100 mil reais já, entendeu? Então assim, para quê? Para determinar uma velocidade de corrida onde você pode dizer e falar assim, cara, seu pace da maratona é esse, rodagem é mais lento,
tiro de zona 2 é mais rápido, o tiro de zona 3 é mais rápido que a V5000, entendeu? Então, não vejo. Determinar, pegar esse space de provas anteriores e delimitar suas zonas a partir da sua velocidade da prova, né? Exatamente. E dentro desse domínio a gente fala muito sobre a questão do acúmulo e da produção do lactato. E a mágica dessa zona seria achar o ponto que o lactato ele fica estável, que é denominada a máxima fase estável do lactato. Qual é a diferença do limiar de lactato para a máxima fase estável? Eles são coisas iguais ou eles são diferentes? Era para ser, né? Porque teoricamente, o limiar de lactato era para ser a maior intensidade de equilíbrio entre produção e remoção, que é a máxima fase estável, que é a máxima fase estável, só que é determinada por um método demorado, porque precisa de 4, 5 dias para ser feito cada exercício de 30 minutos, com intensidades levemente diferentes, para precisamente você descobrir, olha, nessa intensidade o lactato se mantém estável, nessa levemente acima ele já não se mantém estável mais. Bom, e daí? Por que o lactato tem que se manter estável? Porque apesar de o lactato não causar fadiga, ele é um marcador de um estado metabólico onde, acima do ponto em que o lactato está equilibrado, então numa intensidade onde promova desequilíbrio entre produção e remoção e o lactato passa a acumular, isso aí quer dizer para nós que a velocidade com que a glicólise, a via dos carboidratos anaeróbia, vamos dizer assim, está sendo utilizada, é maior do que a velocidade do ciclo aeróbio de Krebs consegue remover os produtos glicolíticos. E isso promove acúmulo de algumas substâncias, chamadas de metabólitos, que gera fadiga. Então o lactato é um marcador, ele não causa nada em termos de fadiga, mas ele avisa. Se o lactato alto, a fadiga é iminente. Se o lactato é baixo, a gente tende a fazer um exercício de uma duração longa. Ou seja, é importante saber o lactato. Só que como esse teste é demorado, inventaram testes de dia único para tentar, por esses testes, ver qual seria a intensidade onde o lactato se mantivesse estável. Só que eles não coincidem, esse é um ponto interessante, né? Criaram um teste de dia único para medir a estabilidade, que é medida em testes de 5 dias, validaram esses testes, mas que na prática eles não são válidos nesse sentido. Por quê? Porque eles variam muito a intensidade deles. Alguns métodos são numa intensidade menor que a estável e outros são intensidade maior. Por isso que é um outro problema, na minha opinião, na utilização prática disso. E aí cria uma frase muito conhecida no meio da pesquisa e que é para ser conhecida no meio dos treinadores também. Todo teste de lactato ou de VO2, ele é protocolo dependente. O resultado do teste depende do tipo de protocolo de teste que você fez. E padronizar isso não é uma coisa fácil, né? Exatamente. Até porque cada laboratório do mundo tem o seu ego e, consequentemente, cada um acha que seu teste é melhor que o do outro. E aí? Mas pensando nessa máxima fase estável, dentro desse domínio pesado, é importante que a gente faça treino nessa máxima fase estável para a gente conseguir ter uma duração maior dentro desse estímulo de treinamento. A máxima fase estável, ela não é o delimitador de zona entre os dois domínios, certo? Não. A máxima fase estável, por ser geralmente relacionado a 1 hora de esforço, e coincidência, não tinha que ser 1 hora, tem várias pesquisas que mostram ali a intensidade, o tempo que o ser humano mantém no ciclismo e na corrida, a uma intensidade de estabilidade do lactato gira em torno de 55 minutos. É por isso que criaram aí o V-hora, o FTP, que é um teste relacionado ao desempenho de 1 hora. E como 1 hora é um tempo infinitamente inferior ao tempo de maratona, que o melhor do mundo é 2:00,
mas é um tempo infinitamente superior aos 5.000, que é 12h30, 12h26, por aí, se não me engano, mas que colocando nos outros é 20, é 25 minutos, é 30, e a maratona pode ser 3 horas, 4 horas. A máxima fase estável, que tende a ser 55 minutos a 1 hora para todo mundo, ela não é nem piso e nem teto, ela é meio. Então, uma intensidade meio de zona 2. Não? E é curioso que eu até estava estudando aqui também e lembrei que a máxima fase estável ela fica no meio do domínio pesado. Só que ela é uma duração muito mais próxima da velocidade dos 5.000 do que da velocidade dos 42. Só que é um pace muito mais próximo do que a V42, né? E se você for pegar Sim, em tempo, né? Pô, vamos botar uns 5.000 para 20. 20 minutos para 60 só tem 40 minutos. 60 minutos para quem faz uma maratona em 3 horas tem 120 minutos. Então eu estou falando de 40 contra 120. 3 vezes mais, né? Mas exato. se a gente pegar num pace, concordo com você, é mais para o outro lado. É, fica bem longe. É. E Guilherme, é interessante, já entendi agora. O lactato ele não causa fadiga. É importante conhecer essa intensidade onde eu duro 60 minutos para fazer um treino dentro do domínio pesado, descobrir meu limite, descobrir meu máximo. Por que que eu devo treinar nessa zona? O que que eu melhoro nessa zona? Você tende a melhorar a relação, como nós estamos falando, da estabilidade do lactato. Então vamos pensar, pô, mas por que é melhor, por que é interessante eu subir, eu elevar a intensidade que antes, vou inventar, era 4,30 por quilômetro a estabilidade, 4,20 por quilômetro eu já acumulava lactato e, como eu falei, a fadiga vinha e o lactato era no marcador. Se eu passo a melhorar a estabilidade, quer dizer que agora a 4,20 por quilômetro eu ainda mantenho a estabilidade. E a fadiga vai começar a vir no 4,15, 4,10. Bom, então é extremamente importante alterar a intensidade onde ocorre a estabilidade. E para eu melhorar isso, eu tenho que treinar na intensidade da máxima fase de estabilidade ou levemente acima. Mas se for levemente acima, eu sei que eu estou numa intensidade que gera uma fadiga mais rápida, porque eu já perdi o ponto de equilíbrio. Para isso, os treinos vão para um lado mais intervalado. Agora, se eu treinar na velocidade da máxima fase ou pouquinho abaixo, mais lento, eu posso fazer algum treino intervalado, ou melhor, algum treino contínuo, porque já é uma intensidade que eu suporto 60 minutos. Então, eu posso fazer uma corrida até, quando a gente fala uma corrida mais forte, mas que dure 20, 30, 40 minutos. Não quer dizer que é fácil, até porque nessa intensidade eu só duro 60. E o que eu Perfeito. ganho com isso? Mitocôndria. E a mitocôndria e o treino do domínio pesado, né, a zona 2, ele está diretamente ligado com a capacidade oxidativa periférica? Sim, exatamente. Então, primeiro, a mitocôndria é uma organela presente nas fibras do tipo 1, que são as fibras aeróbias, né? Então, esse é um ponto importante. Quer dizer que a organela já está dentro de uma fibra que usa oxigênio, e esse oxigênio é usado dentro da mitocôndria. O que não faz sentido eu colocar a mitocôndria num lugar que ela não possa ser usada. Esse é o primeiro ponto. Mas todo o processo de utilização de oxigênio nas mitocôndrias, ele depende também de eu conseguir entregar o oxigênio para ela. Então, essa capacidade oxidativa muscular, ela começa com o maior número possíveis de vasos sanguíneos do lado de fora da fibra. Por quê? Quanto mais vasos eu tenho, maior a chance de passar sangue por ali e, consequentemente, maior o oxigênio nesse sangue para chegar na fibra. Então, esse é um ponto importante, porque se eu colocar muita mitocôndria na fibra, mas não ter vaso, não adianta nada eu ter organela para comer oxigênio e não ter oxigênio para comer. É Né? Então, esse é um ponto. é igual aquele rodízio de pizza onde não tem garçom para servir um banho de gente, né? Não adianta nada. Exatamente. Bem isso daí mesmo. E
é o delivery, né, de oxigênio, é a entrega e a capacidade de uso, né, da mitocôndria de usar. Mas nesse treinamento você acabou citando o treino intervalado, né, anteriormente. E também nós temos treinos contínuos. Na sua opinião, por que, se o treino é feito naquela zona e, entre aspas, gera a mesma adaptação, por que nós deveríamos fazer tanto treinos contínuos quanto treinos intervalados? Bom, é porque outras coisas também são treinadas em qualquer exercício, né? Então, pensando só na capacidade oxidativa muscular, é uma pergunta que você poderia fazer assim, realmente, se os dois treinos treinam a mesma coisa, para que fazer os dois? Só que, paralelamente ao treino, nós estamos treinando outras coisas. Por exemplo, um treino intervalado, por ser mais forte, ele acaba recrutando uma massa muscular que não é recrutada no treino contínuo. E aí eu posso estar favorecendo a proliferação ou treinamento de mitocôndrias de uma fibra que continuamente eu não iria chamá-la para o exercício, que é o treino contínuo de rodagem e que vai treinar só as fibras, vamos chamar de mais fracas, que são as responsáveis pelo um pace mais lento. Então isso já mostraria que, pelo princípio do tamanho lá de recrutamento motor, treinos intervalados por correr mais rápido e necessitam de mais força, recrutam mais fibras que treinos mais lentos que precisam de menos força para manter aquela velocidade. Ao mesmo tempo, também se treina coração, né? E o coração responde em intensidades maiores, vamos dizer assim, para que tenha uma combinação de volume ejetado com pressão de ejeção. Isso tem muito a ver com zona 3, mas que num treino intervalado de zona 2, a frequência cardíaca desse treino é maior que num treino de rodagem de zona 1. E isso já promove também adaptações cardiovasculares um pouco diferentes. E o atleta é um todo, né? Perfeito, é um quebra-cabeça, né? E conseguir administrar esses estímulos e induzir todas as adaptações que tem no treinamento. E você falou uma coisa, né? A capacidade periférica, a gente pode pensar na função e na capacidade do próprio músculo, né, de absorver aquilo ali, ela não é exclusiva de um treinamento, né? Você também tem as adaptações metabólicas que acontecem ali com aquele treino. E tanto que é um treino que exige muito uma demanda de carboidratos, né, professor? Com, Então, uma zona que a gente precisa também aprender a lidar com esse uso de carboidrato mais eficiente. Sim, porque esse é um dado importantíssimo aí, porque a utilização de carboidratos aí, que é o açúcar, né, no meio comum, ele é intensidade dependente. E quanto mais intenso for, principalmente quando a gente fala de exercício aeróbio, mais carboidrato é necessário para fazer o exercício. Então, aumenta, conforme for esse exercício, inclusive, o cuidado de alimentação pré ou até durante o exercício. Então, se for fazer um intervalado bem prescrito e longo de zona 2, vou dar um exemplo aqui. Cara, você vai fazer 15 tiros de 1 quilômetro para 4 minutos, descansando 1. Cara, são 15 quilômetros. E olha, é um treino de 1 hora. 4 vezes 15, 60. Mas a intensidade, ela depleta muito carboidrato. Até porque nós sabemos que nós estamos na zona 2. E a zona 2 é marcada por um aumento de lactato, que vem do metabolismo dos carboidratos. E isso já é uma informação para nós que não estamos usando muita gordura, porque se tivesse usando muita gordura, não estava acumulando lactato. Né? Então é importantíssimo isso aí que você falou. E foi bom você até tocar de novo no lactato, porque a gente pensa que, por mais que a gente saiba que ele não é fadiga, a gente costuma usar, tá acumulando lactato, mas teria que entender que essa informação era justamente um,
sensor da intensidade para você calibrar durante o seu treino, né? Para você tentar entender qual é a resposta que o seu corpo está dando e até para a melhoria do treinamento, né? Como é que está sendo aquela resposta sensorial, né? Vamos dizer assim, da percepção de esforço. Exato, esse é outra questão. Olha como a gente consegue Esse, integrar. sim, esse domínio é incrível porque é o domínio que a gente, na ciência, acaba distribuindo menos coisa ali dentro e, paralelamente ao domínio que é o mais específico da competição, mas, ao mesmo tempo, ele abrange muitas coisas, mas que temos que ter cuidado, né, ao estar treinando ali. Desculpa te cortar aqui. Mas é isso mesmo. E você falou várias coisas. Primeiro, geralmente a zona 2 é o pace de competição, porque a gente vai competir provas entre 5 e 42 quilômetros, vamos dizer assim. Então, ou é o pace da competição, ou é o limite do pace. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar só treinando nele, né? Porque tem todo o desgaste, vamos dizer assim. Então, é até uma coisa que geralmente o atleta não entende, né? Que é o lado de treinar muito mais lento do que ele vai competir. Ou tiros mais curtos numa velocidade maior do que ele também vai competir. Então, você vê, né, que os fenômenos fisiológicos, eles são treinados de forma melhor, vamos dizer assim, em intensidades diferentes. Porém, a mesma intensidade treina todos os fenômenos, só que mais um ou mais o outro. Então, essa eu acho que é a grande sabedoria aí do treinador. E que é difícil você equilibrar, né? Eu até estava estudando aqui e conversando, né, com o Gemini para poder tentar trabalhar reflexões sobre essa zona de treinamento, além dela ser específica, ela tem uma demanda muito alta, né? Porque por ela ter essa amplitude toda, o estresse às vezes ele não é um estresse suficiente para gerar uma adaptação X, mas ele, ao mesmo tempo, ele desgasta tanto quanto essa adaptação se tivesse treinado só naquela intensidade. Exato. Então, e é uma coisa curiosa, porque apesar de estar sendo um pouco combatido isso em alguma outra pesquisa, mas o pessoal chega a comentar, alguns pesquisadores aí, principalmente os defensores do 80-20, do polarizado, que o treino de zona 2, mesmo sendo menos intenso que o treino de zona 3, ele desgasta mais. E aí, se a gente for pensar, pô, mas por que um treino menos intenso desgasta mais o atleta? É curioso. Aí fala de atividade simpática. É lógico que é um produto também, né? A intensidade do treino vezes a duração desse treino. Porque também se eu fizer muita força, mas essa força durar só 10 minutos, né? Vamos pensar aí 10 de... Agora você falou isso, questão do produto, até que talvez faça sentido. Pô, eu vou treinar um intervalado, vou treinar 5 de 1000 na intensidade do VO2. Vão ser 10 minutos de treino nesta intensidade. O treino relativamente vai acabar mais rápido, vai ter mais tempo de recuperação, vai ser um estresse pontual que pode gerar adaptação, mesmo sendo um estímulo muito mais intenso, que demanda mais recuperação. Já o outro, para ele dar esse mesmo estímulo, deveria ser 60 minutos, né? Então a recuperação pode ser mais massacrada, não sei. Exato, exatamente. E eu queria que você pudesse dar exemplos de treinos nessa zona para quem está fazendo treinamento durante a semana. Ok, então vamos lá. Pensando do ponto de vista que nós vamos treinar na intensidade da máxima fase estável, por que eu voltei nela? Porque ela é mais ou menos o meio dessa zona, ok? Então eu tenho a V maratona de piso, a máxima fase estável de meio de zona e a V5000 de teto. Se eu for para uma intensidade mais lenta que a V estabilidade,
e mais próxima da V-maratona, esse treino pode ser contínuo. Por exemplo, eu posso treinar 10 quilômetros na V30, eu posso correr 21 na V42. O que quer dizer isso? Cara, eu vou correr 21 quilômetros numa velocidade que eu aguento correr 42. Não é fácil, mas ele tem que ser realizável, porque você aguenta o dobro da distância. Então, essa é uma maneira de treinar. Logicamente, que eu tenho que estar treinando entre essas velocidades, deixando bem claro que é um treino de zona 2. Né? Então, ele tem que ser mais rápido que a V-maratona de qualquer jeito. Bom, só que de forma intervalada, nós temos algumas maneiras de treinar, principalmente numa combinação, Vinícius, geralmente 4-1 até 6-1, que seria 4 a 6 minutos de estímulo forte para não é 1 minuto, não, em termos de percentual, tá? Para um tempo, 20%. isso, de estímulo mais fraco. Então, exemplo, tiros de 4 minutos, descansando 1. Tiros de 8 minutos, descansando 2. Tem um intervalado muito conhecido, que é estímulos de 20 minutos, descansando 5, e o atleta faz 2, 3 treinos desses, ok? Geralmente, na velocidade da estabilidade, é um dos treinos mais difíceis que tem, porque você aguenta nessa velocidade 1 hora, e você vai correr 1 hora, só que você vai descansar 5 minutos entre cada 20, e que dá uma proporção 4-1, né? Então, também é um treino muito utilizado. Ah, mas a pessoa aguenta descansar pouco, 1 minuto, para correr 4? Sim, por quê? Deixando bem claro. Porque a intensidade máxima desse tiro é a V5000. E vamos supor que esse atleta faz 5.000 para 20 minutos. Bom, se você aguenta correr a 4-1, 20 minutos seguidos, 4 minutos só ou 1 quilômetro, você tem que aguentar, porque você vai descansar 1 minuto. É como se fosse correr 5.000 no seu RP, mas a cada 1 quilômetro você parasse 1 minuto para descansar. Então ele é realizável, suportável, mas não é fácil. Não, quem treina sabe, esse é o treino da agonia, esse aí, porque não é fácil nem difícil, aí você fica num mix de sensação assim, que você não sabe bem descrever, aí passa um aperto danado e vai. Que é um descanso que alivia, mas não melhora. É um treino onde a gente fica com tipo assim, quando a gente fala que isso é no ciclismo, né? Dá aquela ideia de nós. Você tá na roda e é aquele ritmo chato, cara. Você não sobra, mas não tá gostoso. Você não sobra, mas não tá gostoso. Então é a mesma coisa. Você não para, mas não tá fácil seguir. É mais ou menos isso que acontece. Exatamente. E já que nesse tipo de treino, o que normalmente causa a fadiga, já que o lactato não é o causador da fadiga? Tem algum limitador? Tem alguma coisa que limita nessa zona? Em treinos de zona 2, geralmente a fadiga ela é por depressão, ela não é por acúmulo, né? Então, depressão de carboidrato é o maior causador de fadiga aí. Aí vai prolongando o exercício, calor pode ser agente causador de fadiga, né? Desidratação. Quando a gente fala que o lactato não causa fadiga, é que antigamente se falava no exercício de alta intensidade, tem um acúmulo de lactato tanto que isso causa fadiga. Mas essa mudança de causador de fadiga, de lactato, o antigo, que hoje passou para fosfato inorgânico, é em treinos de zona 3 e talvez mal prescrito um treino de zona 4. Mas zona 2, nós não temos fadiga por acúmulo de fosfato inorgânico. Por quê? Porque a intensidade não é grande, lembrando que ela é mais lenta que a V5000, então nós conseguimos
ressintetizar o ATP e, consequentemente, não tem um acúmulo além do normal, vamos dizer assim, de fosfato inorgânico. Okay? E você, já uma pergunta mais pessoal, e você na sua prática e como você vê esse tipo de treinamento da Zona 2 nos períodos ou nas fases de preparação para uma competição? Você costuma gostar de utilizar mais na fase muito específica ali, um mês, 4 semanas para a prova, ou você costuma usar ela mais uma fase preparatória, aí, uns 2 meses antes da prova, ou usa sempre? É lógico que hoje eu creio que a gente trabalha, isso é uma coisa interessante, eu acho que a gente trabalha com todos os métodos o tempo todo, né? Virou um liquidificador isso daí, né? Uma salada de método. Mas eu acho que nós priorizamos mais um ou mais o outro. E no meu caso específico, tá, Vinícius? Eu gosto de priorizar mais um ou mais o outro conforme a necessidade do atleta. Por exemplo, naquela questão que você sabe muito bem, em relação a tem déficit de resistência aeróbia, tem déficit de velocidade aeróbia. Então, a partir desses dois, vamos dizer assim, é que nós vamos determinar, né, se é déficit de velocidade ou resistência, a quantidade de treinos de zona 2, por exemplo, que o atleta vai desenvolver, vai realizar. E aí realmente vira individualizado, né? O que ele precisa e o que deve ser treinado, né? Cara, Exatamente. Gui, eu acho que o que fica aí de mensagem nessa live foi muito importante. É um domínio muito amplo, mas que se treinar de forma errada você não melhora e também acaba tendo prejuízos, né, na performance. O lactato ele é um marcador de uma mudança de perfil fisiológico, tanto quanto metabólico quanto periférico ali, Sim. né? Você acaba recrutando mais tipos de fibra, utilizando mais carboidrato, e eu acho que ele até é uma mudança que é muito. É até legal de falar que ele melhora também a economia de corrida, né? Tanto pela o estímulo de você estar correndo mais rápido e também porque você começa a economizar mais carboidrato. Então a economia se torna metabólica, né? Exatamente. E querendo ou não, se nós colocarmos a mitocôndria de alvo, é um dado importantíssimo para nós, né? Porque é a nossa maior fábrica de energia ATP. Então, se eu proliferar mitocôndrias, eu consigo ter, olha, é uma questão interessante, é que eu consigo produzir tanta energia aeróbia sem acúmulo de metabólitos, entre aspas, anaeróbios, que são os causadores de fadiga. E aí a fadiga, ela pode vir a acontecer, mas lá na frente, por depressão, por desidratação, mas isso é uma coisa que eu posso tentar reverter. Agora, a fadiga por acúmulo de metabólito, o que eu tenho que fazer? Tirar o pé, aliviar o pace. E aí, se é competição, isso aí eu posso perder a prova. Entendeu? Então é importante, muito importante isso daí. E o próprio lactato, né? O turnover dele, ele leva junto também esses hidrogênios, né, com ele. Então ele é importante também aparecer, né, na jogada. Sim, com certeza. Cara, eu acredito que a gente conseguiu falar bastante coisa desse tipo de treinamento. Quero te agradecer enormemente seu tempo, a disponibilidade, mesmo chegando de viagem, se manteve aí comprometido com a live. Eu acho que é um assunto que tem vários caminhos, né? Mas que é fenomenal estar conversando sobre a fisiologia e como esses ajustes dentro do próprio treinamento, se você tiver um olhar holístico, né? Não sei nem se é essa palavra, mas um olhar mais global, você consegue entender um pouco sobre o motivo dessa zona ela ser muito interessante, mas ela também tem uma peculiaridade se você não entende um pouco da fisiologia, da cinética, tanto ventilatória, quanto a do lactato e quanto também do bioenergética, né? Exatamente, cara. Eu que agradeço aí mais o convite e já deixo aberto aqui, vamos marcar aí o Zona 3. Bora, vamos sim, vamos marcar com calma e vamos fechar esse aí até a zona 4 que foi até, você já deixou um pinguinho aí, dizendo que a fadiga não é por acúmulo de metabólitos na zona 4. Isso aí quer dizer que tem gente prescrevendo